Quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. É uma história e eu quero que você fique muito atento ao que ela nos conta. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: "Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que os nossos corações queimavam dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Meu Deus, que história incrível, que momento maravilhoso de uma revelação tão poderosa, onde nós vemos esses 2 seguidores de Jesus tendo uma experiência ímpar com ele, uma experiência marcante, uma experiência que fez com que a fé deles voltasse. Mas antes de chegar nesse ponto de fé renovada, de esperança renovada, eu quero falar o que aconteceu para você. Quero contar para você o que aconteceu durante esse caminho. Jesus estava morto, foi sepultado, e eles estavam tristes e saindo de Jerusalém para ir a Emaús, o que a distância, a Bíblia diz que é aproximadamente 10 quilômetros, então é chão bastante para você ir a pé. E a Bíblia diz que eles iam conversando e discutindo sobre tudo o que tinha acontecido durante esses dias. É muito chão. O que eu quero que você primeiro se atente é muita estrada para você caminhar. É muito chão para você andar, tendo algo para comentar, algo de tristeza, algo de decepção, de frustração. É uma caminhada muito longa para você contar suas mágoas, seus problemas. É muito chão. E a Bíblia diz que Jesus chega perto. E aí Jesus começa a andar com eles. E aí Jesus pergunta para eles o que eles estavam conversando. E aí eles questionam Jesus: "Vem cá, onde é que você teve esses dias? Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus?" E eles começam a contar para Jesus tudo o que havia acontecido.
E uma das coisas que acontecem na nossa vida como crentes, como servos do Senhor, é que às vezes uma decepção ou uma não resposta de Deus ou alguma coisa que a gente pede para Deus não acontece, é que algumas convicções elas se tornam frustrações. Às vezes nós estamos diante de Deus e colocamos umas convicções tão certas e que as lutas, as coisas vão acontecendo não do jeito que a gente deseja e que a gente acaba sendo frustrados em relação a isso, né? E a gente vê que esses seguidores de Jesus tinham a esperança de que Jesus fosse o libertador do povo deles. Só que ele morreu e foi sepultado e nada do que eles colocaram como convicção, como certeza, ainda havia acontecido. E eles estavam tristes com isso. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou para eles o que eles estavam conversando, eles pararam e com um semblante triste começaram a narrar para Jesus toda a história que eu li. E às vezes tem coisas na nossa vida que a gente teve como convicção e por conta das lutas e provações que passamos nas nossas vidas, nós deixamos que isso seja motivo de frustração. Eu sou frustrado com Deus porque eu desejei, né? Nossos pensamentos podem ser assim: eu sou frustrado com Deus porque eu fui diante de Deus pedir uma casa e Ele não me deu. Eu sou frustrado com Deus porque eu fui diante dele pedir um trabalho e Ele não me deu. Eu estou frustrado com Deus porque eu coloquei nele toda uma convicção de cura de algo e eu não recebi. Eu sou frustrado com Deus porque coloquei toda a minha convicção em algo e Ele não realizou aquilo, né? Ele se distanciou e eu estou sofrendo. Então eu estou frustrado. Minhas convicções são frustradas em Deus, né? E esses dois seguidores de Jesus estavam frustrados, estavam com semblantes caídos, a esperança deles indo por água abaixo, né? E a esperança deles só declinando, uma vez que estavam com ascensão de fé na morte de Jesus. Esses 3 dias sem manifestação de nada, a fé deles foram caindo, né? Ladeira abaixo. E outras coisas que aí eles começam a contar para Jesus o que aconteceu, que como eles estavam frustrados porque não aconteceram. E também quando nós estamos nesses momentos de precisando de Deus alguma coisa, né? A gente, mesmo que tenha afirmações, essas afirmações se tornam dúvidas e eles contam para Jesus. Lembra, eles estão saindo de Jerusalém para ir para Emaús, estão se distanciando de algo que eles criam. Eles estão se distanciando, supostamente estão voltando para o lugar de onde eles vieram, né? Decepcionados, frustrados, né? E a Bíblia diz que nessa narração aqui de Lucas, ele conta que as mulheres foram até o sepulcro de Jesus na madrugada e estava vazio, e que elas viram anjos, e os anjos disseram que eles não estavam mais lá. E em seguida os discípulos vão até o túmulo e confirmam tudo o que as mulheres disseram. E mesmo assim esses 2 seguidores estão saindo, estão se distanciando de Jerusalém, estão indo para longe, né? Porque algumas afirmações tornam-se em dúvidas. Será que um dia eu vou realmente receber as promessas de Deus? Será que aqueles que andam com Deus, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que falam da palavra do Senhor, tudo aquilo que eles falam vai acontecer na minha vida? Será que isso é verdade? Ainda que estejam testemunhados por outros pregadores, por outros ministradores do Evangelho, será que isso vai acontecer comigo? Porque algumas afirmações que nós temos da parte de Deus, muitas vezes quando nós estamos frustrados, com o coração despedaçado, se tornam dúvidas. E algumas vezes nós precisamos ser re-evangelizados para que a nossa fé volte e o nosso coração queime por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a andar com eles e Jesus dá uma repreensão para eles. Olha só o que Jesus disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, nós temos as Escrituras, nós ouvimos as pregações, nós temos pastores, nós temos líderes que falam do Evangelho, falam do amor de Deus, falam das coisas que Deus faz, pode fazer, e do que nós precisamos fazer também para receber de Deus todas as promessas. E aí Jesus está dizendo para eles, às vezes nós demoramos a fazer e a crer no que é dito. Nós temos essa dificuldade de crer, nós temos dificuldade de ser rápido para que nós começamos a pôr Deus muitos testes e muitas provas para que nós possamos de fato crer. E aí
Jesus vai com eles e a Bíblia diz que Jesus começa a falar sobre ele, desde os livros de Moisés até os livros dos profetas. Nessa caminhada de 10 quilômetros, durante esse chão todo, e Jesus começa a dizer cada passagem que falava sobre o Messias, que falava sobre o Salvador, que falava sobre tudo que ele tinha que passar, tudo que ele havia que acontecer. E aquela conversa foi agradável, aquela conversa de alguma maneira mexeu com eles, aquela conversa de alguma maneira tocou neles, né? Que eles não queriam perder a companhia daquele homem que estava ali com eles, um homem tão sábio, um homem tão inteligente, um homem tão cheio de fé naquilo que estava falando, relembrando as escrituras sagradas, falando do livro de Moisés, dos livros de Moisés, falando dos profetas, lembrando de Isaías, Jeremias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. E Jesus foi falando ali de todos os profetas, de tudo que os profetas haviam falado dele para aqueles 2 seguidores. E aquela conversa, quando a gente começa a conversar com Deus, se torna uma conversa tão gostosa, uma conversa tão produtiva, que eles não queriam que Jesus seguisse. E a Bíblia diz que eles chegaram no lugar, no povoado onde eles iam pernoitar, e Jesus fez que ia seguir a viagem, e eles pediram para que Jesus ficasse. E Jesus ficou com eles. E aí eles adentram na casa, e aí eles vão comer algo. E aí Jesus senta à mesa com aqueles 2 homens. E Jesus faz algo incrível. Jesus pega um pão. E o pão que Jesus pega, ele parte o pão. E ele dá graças a Deus. E quando Jesus faz isso, algo tremendo acontece. Eles entendem que aquela pessoa que estava diante deles é Jesus Cristo ressuscitado. Por que eles entenderam? Porque eles foram lembrados de que tudo que Jesus fez, e certamente eles estavam ali no dia que Jesus repartiu o pão, dando graças a Deus e fez a multiplicação dos pães. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus, que estava sentado à mesa com eles, desaparece. E eles olham um para o outro e falam, não é que quando ele falava com a gente durante todo esse percurso, o nosso coração queimava, o nosso coração, alguma coisa da tristeza começou a sair fora e começou a vir um fogo diferente, uma renovação de fé, uma renovação de esperança. O próprio Jesus sentou com a gente à mesa e se revelou a nós ele estar vivo, porque Jesus fez um ato simbólico do que aconteceu de uma forma milagrosa. E a Bíblia diz que eles perceberam, eles entenderam que era Jesus Cristo. Às vezes nós vamos precisar passar por algumas coisas para nos relembrar de quem Deus é nas nossas vidas. Às vezes nós estamos hoje distante do Senhor, fazendo coisas erradas, enfim, tristes, frustrados, né, porque estamos longe do Senhor. Mas nós já experimentamos coisas incríveis com Deus, nós já tivemos experiências maravilhosas, sabe? Nós precisamos relembrar desses feitos, nós precisamos relembrar do que Jesus já fez, nós precisamos relembrar do que Ele já manifestou nas nossas vidas. Para esses discípulos, o partir do pão foi o suficiente para eles lembrarem que Jesus era poderoso. Já o profeta, ele fala assim, olha, o profeta Jeremias ele fala algo tremendo assim, quero trazer em memória aquilo que me dá esperança, lembrar dos feitos de Deus, reafirmar o que o Senhor fez, de todos os milagres, conquistas, curas, libertação, transformação, livramentos que o Senhor fez, faz com que a gente renove a nossa fé, faz com que toda a nossa frustração cesse, faz com que às vezes a gente saia da nossa zona de conforto, né? E eu escrevi que às vezes precisamos lembrar ou reviver coisas que Deus fez por nós para que possamos voltar para Ele. Ou seja, eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo no caminho de Emaús, estavam seguindo, a Bíblia não fala para onde, mas estavam no caminho para Emaús. E eles alertaram Jesus a ficar, porque já ia ficar noite. E a Bíblia diz, olha só que incrível, que eles pediram para que Jesus não fosse, porque já ia anoitecer, para que eles permanecessem. E a Bíblia diz que naquele momento eles se levantam e eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para o lugar da origem de fé, da renovação, da motivação e tudo mais. E aí quando eles encontram os apóstolos afirmam que Jesus ressuscitou porque Jesus havia aparecido para Simão. E aí eles podem expressar para os outros discípulos também a experiência que eles tiveram. E eles contam, olha, nós estávamos no caminho de Emaús, falando de tudo o que aconteceu, da nossa frustração, da nossa tristeza, dos nossos problemas.
E aí chegou um homem que começou a falar para a gente e começou a nos lembrar de todas as passagens proféticas que estavam desde o livro de Moisés até os profetas, né, para que nós pudéssemos estar. E aí a gente pediu para que ele ficasse conosco, ele sentou à mesa com a gente, e quando ele pegou o pão, partiu o pão, nós tivemos a revelação de que era Jesus. E era por isso que quando nós estávamos andando, ouvindo ele falar, o nosso coração parecia que queimava, nosso coração parecia que ardia de alguma maneira, né? Então, uma convicção foi restaurada quando eles tiveram a vislumbração do que Jesus já pôde fazer e fez. Amém? Qual é o partir do pão que você precisa na sua vida? O que Jesus precisa te lembrar que ele já fez para te provar que ele é Deus? Sabe, o que Jesus precisa fazer para te renovar a sua fé, renovar a sua esperança, renovar o seu desejo de voltar para a casa do Pai, renovar a sua expectativa de viver uma vida eterna com Ele? O que é que você precisa que Deus faça? Sabe, Deus está disposto. Se é para te lembrar do que Ele fez, Ele vai fazer, porque o que Deus não está disposto é te perder para as trevas. Esse eu posso te garantir. Não é interesse de Deus ver ninguém que pertence a Ele se perder. Não é interesse de Deus ver que a gente esteja a passos largos para o inferno. Não é interesse de Deus que a gente perca a nossa vida sem salvação. Não é interesse de Deus que a gente ande sem ter relacionamento com Ele. Nada disso é interesse de Deus. O interesse de Deus é que a gente viva uma vida a qual a gente possa adorá-lo e servi-lo em nome de Jesus. Se você está a caminho de Emaús, saindo de um lugar, saindo de uma geografia onde a sua fé era fortalecida, onde a sua fé era firme, e você está saindo dessa geografia para ir para um lugar de incerteza, eu quero te dizer, volte para Jerusalém, volte para a sua fé, volte para a casa do Pai, volte para a igreja, volte, sabe? Deus tem coisas tremendas para realizar ainda, sabe? Deus quer sentar à mesa e se revelar a você. Que Deus possa se revelar a você através desse vídeo. Que neste momento Deus possa através desse momento trazer lembranças de todas as coisas que Ele já fez, de todos os milagres, de tudo que você já experimentou de Deus. E Jesus está falando, olha, volte, porque lá em Jerusalém tem outras pessoas que vão reafirmar tudo o que nosso Deus está fazendo. Sabe, Deus está fazendo coisas incríveis e Ele vai continuar fazendo. Seja a partir do pão, seja te lembrar de um livramento de morte, seja fazer alguma coisa, mas nós precisamos nos voltar para Deus. Volte para Deus. Amém? Que essa palavra encontre espaço no teu coração e que você seja abençoado no nome de Jesus. Amém.